Oi, pessoal, tudo jóia? Hoje eu preparei uma aula para a gente discutir um pouquinho sobre a gasometria arterial. Então, primeiro eu vou trazer um pouquinho dos conceitos básicos, né, da gasometria, introdução, os valores esperados numa gasometria arterial, como interpretar uma gasometria, os distúrbios respiratórios, metabólicos, né, qual que avaliamos na gasometria. Então, o que é gasometria? É um exame, né, proveniente de sangue arterial, onde iremos, né, avaliar sobre a tensão do oxigênio, do gás carbônico, o pH dessa solução, né, a acidez dele, a saturação de oxigênio hemoglobina, também a parte de bicarbonato, né, vai a parte de propriedade de bases. Além disso, a gente consegue verificar sobre o excesso de bases, que é o base excess, ou seja, soluções que é básicos, né, diluídos no nosso sistema, que não é bicarbonato, que é outras bases existentes, que também vai colaborar com a manutenção e homeostase do nosso sistema, tá bom? Mas além disso, né, além dessas propriedades que eu relatei, a gente consegue dependendo da máquina, consegue fazer uma leitura mais ampla. Consegue verificar, por exemplo, os eletrólitos, ácido lático, ou até níveis meta-hemoglobínicos, também a gente consegue verificar. Depende muito do aparelho, configuração, mas como material proveniente, é um sangue, então ele também consegue dar outras propriedades, a não ser gasométricos, tá? Então, como feita a coleta da gasometria? Então, após o pedido do médico, o profissional enfermeiro, o profissional médico são habilitados, né, frente a resoluções de cada categoria, a realizar a coleta de uma gasometria. Então, no caso, vamos fazer uma coleta de uma gasometria arterial. Então, o profissional vai separar todos os materiais necessários para a coleta, a seringa, indicado usar a seringa própria para gasometria, ou uma seringa de 5 ml com heparina. Então, a diretriz nos falam para fazer uma coleta em vias de acesso fácil, então seja braquial, radial, femoral. Então, aí depende do local, né, a estrutura como está. Então, se é um local que tem muito tecido adiposo, se tem lesão cutânea, algo do tipo, então não é viável. Então, é viável utilizar áreas saudáveis. Então, após a localização, né, a titulação da área que a gente vai coletar, geralmente se coleta na radial ou femoral. A diretriz traz, né, para realizar a palpação da artéria, pulsação sanguínea, em torno de 10 a 15 segundos, né, para realmente confirmar a localização. Após isso, fazer uma punção com a seringa inclinada de 30 a 45 graus, tá? Feita uma coleta de uma amostra em torno de 2 a 3 ml de sangue, e após isso, fazer uma compreensão de 15 minutos para evitar que tenha hemorragia ou um hematoma naquele local após a punção, tá? Após isso, envia-se ao laboratório e aí vamos chegar na parte que a gente tem que avaliar, né? Quais condições gasométricas que aquele paciente está apresentando, se está condizente com o quadro que ele está nos apresentando. Então, a gasometria é vital, é necessário em pacientes com críticos ou potenciais críticos, né? Geralmente naqueles pacientes que têm insuficiência respiratória, que vai muito além, né, dos respiratórios, mais metabólicos e renais também. Então, previamente dito, a gente precisa saber o que é normal. Então, para toda patologia, a gente precisa saber o normal para identificarmos o errado, né, assim, a parte patológica, para podermos termos uma intervenção correta, né, frente com a nossa categoria. Então, a gasometria normal tem os valores padrão. Então, eu trouxe um pH de 7,35 a 7,45. Tem em parênteses 38 e 42. Tem umas diretrizes que estão em modificação, que trouxeram já uns números meio que atualizados, né? Então, provavelmente daqui a uns anos vai ter uma concretização, um valor padrão internacional que irá se modificar, mas por hora o internacional é 7,35 a 45, e no futuro pode ser mudar
para 7,38 a 7,42. Coloquei só mais para a gente ter o título, né, de conhecimento, que possivelmente pode mudar essa numeração, mas por hora seguimos o padrão internacional, tá bom? O PO2 de 80 a 100, PCO2 de 35 a 45, o bicarbonato, BIC, de 22 a 28, tem referências que traz de 21 a 28, então tem uma janela maior de intervalo. Base excess, que é as bases em excesso, as bases que não é bicarbonato. Além do bicarbonato, existem vários outros bases, né, diluídos no nosso sistema, que ele também vai colaborar com a manutenção da homeostase dessa gasometria. Tem uma numeração, né, que é o padrão que é -2 a +2, mas também tem algumas referências que traz -3 a +3. Então, o que significa o menos? O menos é o paciente está excretando, então os rins estão excretando essas bases que, teoricamente, teria disponível ali para o paciente. Então, o paciente que está com distúrbio renal, hepático, que faz esse aumento da secreção de bases, ou paciente que está necessitando de base, o corpo reconheceu isso e ele está fazendo absorção. Então, por exemplo, o paciente DPOC ele tem um índice de PCO2 elevado. Para trazer um sistema de tamponamento, eu preciso aumentar esse bicarbonato. Então, geralmente, o base excess é mais elevado, né, nesses pacientes, que vai ser positivo. Então, quanto mais positivo o base excess, mais o paciente está absorvendo bases, né? Quanto mais negativo, mais excretando bases que esse paciente está, tá bom? A parte de saturação, então, em torno de 95 a 98. Então, sempre precisamos de ter um início, né, para fazer uma boa análise da gasometria, para chegar no bom diagnóstico e assim conseguir ter uma conduta, né, assertiva. Então, sempre a gente começa como o exame nos traz. Então, para fazer a interpretação, a gente começa desde, né, como que ele realmente chega. Então, geralmente, a maioria das vezes, o primeiro item que vem para nos avaliar é o pH. Então, avaliamos, né, o pH está na faixa de 7,35 a 45. Se eu tiver abaixo, 7,35 para baixo, né, na verdade, 7,34 para baixo, o paciente tem uma acidose. Acima de 7,45, o paciente tem uma alcalose. Beleza, identifiquei que não está dentro desse padrão, eu identifiquei que é uma colose ou uma acidose, e eu vou precisar de saber, olha, essa acidose é respiratória? É metabólica? Aí a gente vai para o segundo passo, que eu vou identificar se é um distúrbio respiratório. Então, previamente, eu vou tentar descartar, né, se é respiratório, então eu vou olhar o PCO2. PCO2 eu tenho que estar uma faixa de normalidade 35 a 45. Se eu tiver acima de 45, eu tenho uma tendência de evoluir com uma acidose. E se eu tiver abaixo de 35, tenho uma tendência para evoluir com alcalose. Beleza. Primeiro pH deu 7,32, por exemplo, uma acidose. O meu PCO2 está normal. Então, eu descartaria uma acidose respiratória. E eu vou verificar se a parte de oxigênio está adequado, a oximetria dele está ok ou não. Se eu tiver um pH2 abaixo de 80, esse paciente está com hipoxemia. Então, de 80 até 60 eu tenho uma hipoxemia, de 60 para baixo, tem uma hipoxemia severa, tá? Então, já pode ter algumas literaturas que está dividindo ainda, né, de 80 a 60 de ser moderada, de 60 para baixo ser uma hipoxemia grave, tá? Então, assim, tenha em mente de ser 80 a 100, a gente já consegue ver a diferença. Também o PA2, a gente pode verificar em gasometria, por exemplo, um paciente com um catéter com FiO2 a 28%, por exemplo, com uma PA2 110. Então, o paciente está com uma hiperóxia, então a gente vai verificar a possibilidade de estar reduzindo essa oferta de oxigênio, para assim a gente conseguir já fazer o desmame e a gente reduzir a taxa de O2 circulante nesse paciente. Porque a gente pensa, nossa, quanto mais oxigênio, melhor. Ao contrário, o oxigênio é muito tóxico. Então, esse oxigênio pode trazer uma vasoconstrição cerebral, evoluir com uma isquemia cerebral, pode ser uma
desenvolver uma telestasia de absorção, tem uma série de coisas que o oxigênio a mais, né, uma hiperóxia pode causar no nosso organismo. Então, nada de mais, nada de menos. Então, tem que ser dentro de um padrão de normalidade. O PO2 também, a gente tem que ter em mente que para cada paciente, ele vai desenvolver de uma certa forma. Então, assim, pode ser que eu esteja com uma acidose respiratória, mas não apresentando tanto um desconforto respiratório, não apresentando um ataque apneia, mas outra pessoa pode apresentar o mesmo valor de PCO2, mas que vai estar taquipneico, com desconforto respiratório, com dessaturação presente. Então, depende de cada organismo, né, que o sistema de tampão, para ele poder realizar uma compensação gasométrica. Outra questão do PO2 importante, que eu queria falar, sobre cada paciente com determinada idade, então, assim, quanto mais velho ficamos, menor fica o PO2 ideal. Então, cada paciente com a idade, eu tenho um PO2 ideal, certo? Então, por exemplo, um paciente de 96 anos, ele, né, pode sim, que ele pode seja que ele satura, tenha um PO2 de 90 e tantos, beleza, mas pode ser que ele tenha um pouco melhor. É esperado, reduz com o tempo. Então, tem uma fórmula, né, que é 0,43 vezes a idade do paciente, esse valor, nesse resultante, eu vou diminuir 109. A partir disso, que a gente vai achar o PO2 ideal daquele paciente. Então, é o alvo. Então, eu quero que um paciente chegue a 100 de PO2, mas o ideal dele é 75, por exemplo. Não preciso né, de uma demanda grande de O2, né, para esse paciente para chegar num PO2 a 100, visto que o sistema dele não necessita disso, tá? Então, assim, o O2 a gente tem que usar com moderação. O O2 ele é muito tóxico, tem até um professor que fala que é um veneno, e realmente ele é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? E a saturação, então, dentro da faixa de 95 a 98, tem paciente que é um DPOC crônico ou pneumopata, que a gente não vai conseguir atingir uma taxa de 95, mas que DPOC, por exemplo, fica na faixa de 88, 92, então, cada patologia tem a sua faixa de normalidade, tá bom? Então, a gente recordando. Lembrando que o PO2 tem que ficar entre 80 e 100, PCO2 entre 45 a 35 e 45, perdão, e a saturação em torno de 95 a 98, tá bem? E aí, gente, beleza, olha, não é uma acidose respiratória, então a gente tem que ver se é metabólico. Então, no caso que eu citei, né, com uma acidose, não um 7,32 de pH, o PCA2 está normal, e aí um bicarbonato, por exemplo, de 16. Então, a gente olha, então, uma acidose metabólica, beleza? Então, vamos ver. Ó, o bicarbonato tem que estar na faixa de 22 a 26, lembrando, tem literatura que fala 21 a 28, mas vamos pegar uma taxa, né, de 22 a 26, que é o mais comum, e a base excess nessa faixa de -2 a +2, beleza? A partir dos distúrbios metabólicos, a gente tem um sintoma, sinais e sintomas de paciente que é mais evidente, né? Pode ser que a gente chegue com um paciente com taquipneia, com esforço respiratório, né, com socorro, que pode ser que não seja um distúrbio respiratório, e sim metabólico. Então, o que acontece para a gente sintetizar? Esse paciente está com distúrbio metabólico que evoluiu com sinais e sintomas respiratórios, ou seja, esse paciente ele está com um bicarbonato muito elevado, né? Ele evolui, por exemplo, com uma alcalose metabólica, que é muitos dos casos, né, que tem mais repercussões respiratórias dentro do contexto metabólico, é uma alcalose metabólica. Então, esse paciente ele vai ter uma taxa de respiratória maior. Então, ele evolui com uma taquipneia, evolui com um volume maior, né? Então, trouxe aqui para a gente verificar, ver os ritmos respiratórios. Então, o taquipneia ele vai ser mais sinusoide, a gente vai ter um curto período de tempo entre um intervalo ao outro. O Catani, então a gente vê que o Catani, a gente conta que tem 6 impercussões, aqui eu tenho 4 impercussões, então eu eu aumento o tempo inspiratório e reduzo o tempo expiratório, tá? Então, a gente tem esse intervalo aí para avaliar. Então, o paciente faz um volume muito alto, muito grande. Outro a gente consegue ver com frequência é o Kussmaul. O Kussmaul eu tenho uma bradiapneia, uma eupneico, então o paciente fica na frequência
de 12 a 20 ou de 12 para baixo, mas a gente observa que ele faz uma fase inspiratória, ele dá uma apneia, depois ele faz expiratório, apneia de novo. Então, o que ele faz? Faz volume alto com frequência baixa. Então, esses pacientes têm um ritmo respiratório um pouco diferente, a gente sempre tem que ficar em alerta. Olha, pode ser uma questão metabólica envolvendo aí, a gente precisa verificar essa gasometria para ver se é bicarbonato baixo, né? E que eu tenho o pH, então, ele é uma escala logarítmica, né, de concentração de prótons. Então, os íons H+. Então, em determinada solução, eu vou ter uma concentração determinada de íons. Então, se eu aumentar demais esses íons, eu tenho risco de evoluir com uma acidose. E se eu abaixar mais esse H+, esse íons, eu tenho uma chance de evoluir com alcalose, tá? Então, eu trouxe aqui mostra um indicador universal de pH, então é uns indicadores, né, que com reguinha tem multicoloridos, que aí uma determinada amostra, né, fabricação, perdão, consegue verificar no leite, por exemplo, água, no sangue, por exemplo, a gente consegue evidenciar qual a acidez, né, a acidez desse conteúdo. Então, a gente consegue evidenciar através dessa escala volumétrica. Então, a partir do vermelho até o roxo, então, faz uma crescente. Então, quanto maior, né, maior a taxa aqui do pH, mais alcalótico vai ser essa solução, e quanto menor a numeração, né, mais próximo do zero, vai ser mais acidótico. Então, o pH, né? Pequenas alterações que vai apresentar nesse pH, eu posso ter muita influência no nosso homeostase como um todo. Vou ter alterações, né, a proteínas, enzimas, ou até algumas células específicas, eu tenho muita alteração frente a um sistema mais acidótico ou um sistema mais acalótico. Então, cada molécula, ela é feita para sobreviver, para se ter suas funções em meios, né, específicos. Eu tendo aquele meio, eu vou ter as funções. Então, o meio acidótico, as paredes, as proteínas, vai ser quebradas. Quebrando essas paredes, ela pode, né, evoluir com a teterização, e assim eu vou perder essa proteína. Então, eu vou ter uma redução dessas proteínas funcionante, isso vai causar uma deficiência, por exemplo, dessa proteína específica. E assim, vou só aumentando mais a patogênese, sinais e sintomas desse paciente. Tá bom? Trouxe novamente o indicador, que a gente verifica que o sangue está na faixa de 7,40. A gente verifica, por exemplo, aqui o limão, né, o suco de limão fica próximo de 2. E aqui o leite magnésio fica em torno de 10,5. Então, a gente vê que é um ambiente muito calórico, né? Alcalótico. 7 vai ser nosso ponto de base, que é a régua do, né, como fala, divisor de águas, né? Para acidose e para alcalose. E mais próximo de zero aqui vai ser muita acidose, tá? Então, aqui, relembrando, meios, né, pH abaixo de 7,35 vai ser um ambiente de acidemia. E acima de 45 vai ser um sangue mais alcalótico, tá? Então, após identificar o pH, então precisa entender as propriedades, né? O distúrbio metabólico e respiratório, como falei anteriormente. Então, eu tenho destaque, sabendo do pH normal ou não, se eu souber diagnosticar se é acidose ou calose, verifico se olha, o meu pH veio alterado, beleza, o PCO2 veio alterado, no caso, veio normal. Tá, então vamos ver se que é metabólico. Ó, veio alterado. Então aí vai ser metabólico. Ou pode ser do caso também que eu venho com pH, por exemplo, 7,25, acidose, venho com PCO2 de 50, né? Então, beleza, uma acidose respiratória, beleza. Bicarbonato. Aí, bicarbonato já veio baixo, veio 18. Então, tanto o PCO2, tanto o bicarbonato, influencia para a acidose. Então, isso vai ser um distúrbio, né? Uma acidose mista. Então, tanto o componente respiratório, tanto o metabólico está evoluindo com acidemia, tá bom? Então, tem essa classificação também, e a gente consegue evidenciar e separar. Então, a gente tem um sistema no nosso corpo, que é o sistema tampão. Então, a gente precisa de manter
o nosso corpo precisa de homeostase, então ele precisa de identificar alterações, identificar que alteração, para ele conseguir, olha, o que que eu vou conseguir fazer para consertar isso? Então, temos um desse sistema para fazer a homeostase, que é o sistema tampão. Então, por exemplo, eu tenho um distúrbio de acidose metabólico, então tem um pH abaixo de 7,35 aqui, por exemplo. Então, o meu bicarbonato ele vai estar baixo e o PCO2 vai estar baixo, tá? Então, assim, eu tenho como é uma acidose metabólica, então eu esperaria, então, o bicarbonato baixo, certo? E se eu pensar, olha, tá, se eu tenho uma acidose metabólica, então, para eu não ficar tão acidótico e evoluir com a mista, o meu PCO2 tem que estar baixo. Então, beleza, no caso aqui, eu tenho uma compensação do PCO2. Agora, uma acidose respiratória. Então, eu tenho bicarbonato, perdão, tenho ACO2, PCO2 que é alto, que eu espero uma acidose respiratória, mas aí o bicarbonato também aumentou, que é interessante para eu causar, então, essa compensação estampão. E aí eu tenho depois uma alcalose metabólica. Então, metabólico eu vou estar acima de 7,45. Se é metabólico, eu espero um bicarbonato alto. E aí também quero, né, um PCO2 alto também, para compensar e tamponar esse bicarbonato. E pensando agora na visão respiratória, o PO2 vai estar baixo, né, para evoluir para uma alcalose, e o bicarbonato também tem que baixar para ele equilibrar. Então a gente observa que são meios de compensação. Então é um andando com o outro, um tamponando o outro, né? E porque se os dois elevar muito juntos ou abaixar juntos, isso vai causar o desequilíbrio. E isso não é interessante para o metabolismo do paciente, vai causar uma catástrofe. Então, sempre a gente imaginar, olha, o nosso sistema tem que tamponar um ao outro, se não tamponou, os dois sistemas, então, estão entrando em falência. Então, aqui a gente tem uma fórmula, né, a condução de como é formado o bicarbonato, até o fim de que é, produz água, né, e dióxido de carbono. E aqui, então, é uma acidemia. Então, relembrando novamente, uma acidemia, paciente acidótico com pH abaixo de 7,35. Então, esses distúrbios vai levar a uma acidose metabólica devido a um anion gap aumentado, ou também pode apresentar um anion gap baixo, né, por hipercloремia ou perda de bicarbonato também. Ou uma acidose respiratória. Então, a gente pensar aqui no parte metabólica, a gente tem um anion gap. É um sistema complexo, a gente tem muitas definições, muitas formas de interpretação, mas a gente tem essa ilustração que é mais interessante, eu acho mais fácil de entender. Então, vamos imaginar, ó, eu tenho sódio, né, em torno na faixa de 140, e eu tenho cloro, eu tenho depois o bicarbonato. Então, eu somando o cloro e bicarbonato, dá 130. Só que eu não consegui equilibrar o sódio com essas duas soluções. Eu vou precisar de um gap, uma ponte para chegar até nessa quantidade. Então, aí vem o nosso earning gap. Então, ele vai ser um complemento do bicarbonato e do cloro, para ele conseguir chegar a uma estase próximo ao sódio. Basicamente é isso. Então, se eu abaixar, eu vou causar um desequilíbrio dessas duas funções. Então, a gente pensa em questão que é um positivo, outro negativo, e aí se eu baixar esse earning gap, eu vou evoluir com um sódio aumentado. Eu posso evoluir, né, com essa parte vou aumentar mais o ano, então evolui com uma acidose. Se eu tiver uma propriedades que é negativos, eu vou aumentar um gap, vai estar maior do que 140 nesse caso. Eu aumentei mais do que meu subproduto, então evolui com uma alcalose, então vai ficando mais negativo de íons, que agregam menos ao pH, e assim eu reduzo mais essa acidemia, então vira uma alcalose, tá bom? Mais ou menos. Ele é um pouquinho mais chato mesmo de a gente interpretar o gap, mas a gente o nosso objetivo é saber os parâmetros normais para a gente diagnosticar uma acidose metabólica, se é uma acidose, uma alcalose metabólica ou respiratória, tá bom? Então, aqui a gente pega um pH acima de 7,45, evolui com uma alcalolemia. Então, pode corroborar, né, uma alcalose respiratória ou uma alcalose metabólica. Então, aqui a gente fica, nossa, mas
E aí, né, tem umas dosimetrias bem bizarras, mas aí eu vou verificar, olha, se essa dose é metabólico ou é respiratório, ou aerôbios. A gente pode ter os dois, como foi relatei anteriormente. Então, pode ser que o meu sistema tampão não esteja eficaz, não esteja equilibrado, e aí os dois, né, os dois componentes, respiratório e metabólico, tá colaborando para piorar, seja para acidose ou para alcalose. Então, a gente tem por exemplo, tem uma alcalose respiratória, é uma alcalose simples, que é só um dos dois sistemas que estão envolvidos. Ou é os dois juntos, então vai ser misto, ou tem literatura clássica que é composto, tá bom? E aí, a gente reforçando, se a BIC, o bicarbonato, está abaixo de 22, então a gente vai ter uma tendência, né, de ser um diagnóstico de acidose metabólica. Se eu tenho um PaCO2 acima de 45, tem uma tendência de ser uma acidose respiratória. Então, assim, a gente é um sistema de tampão, que nem sempre vai estar normal, né? Então, assim, tem literatura que traz para a gente que nem sempre nosso organismo vai conseguir compensar, principalmente metabólico. Então, assim, o sistema respiratório, a gente vê que o paciente vai fazer um volume maior, vai fazer um menor, ia fazer ser taquipneico, né, para tentar aumentar mais o volume corrente, para lavar mais CO2, aí consegue compensar um pouco mais. Agora, já metabólico é mais difícil de agregar, mesmo o paciente recebendo bicarbonato, é difícil de agregar esse bicarbonato, ele excreta bastante, desde que deu que for reposto. Então, assim, com a zona de guerra ali. Então, mando soluções para tamponar esse paciente, mas não tampona. Então, é aquele risco, né? Então, que a gente sempre fala, olha, nosso organismo ele vai tentar organizar para entrar no eixo. Se ele não conseguir, precisa de intervenções, seja a parte ventilatória, seja uma VNI, ou a parte de um paciente que precisa evoluir para intubação, a gente vai tentar organizar o oxigênio através de suplementação de oxigênio, ou, né, bicarbonato. Então, vai ser naquela questão complementar ao nosso organismo. Então, a gente tem uma parte literária que traz agora, que a gente pode ter um distúrbio misto, ou até um distúrbio triplo. Então, misto, que seja tanto a respiratória e a metabólica, mas pode ser que seja triplo, que pode ser um sistema que a gente está evoluindo com uma disfunção de órgão, e aí ele está trazendo esse pior do sistema, né? E não vai estar conseguindo compensar. E aí, por isso, a gente está dando esse nomenclatura de triplo, tá? Então, uma calose metabólica vai ocorrer o aumento, né, do pH, então isso devido ao aumento do bicarbonato, e ocorre aumento do PCO2, né, compensatório. Então, o que acontece? Então, assim, eu vou ter muito bicarbonato, meu corpo está muito alcalótico, nosso urina, células, a gente não tá, eles não trabalham, né, de forma correta dentro do meio alcalótico, então eu preciso de entrar com o PCO2. Então, eu vou precisar de aumentar mais esse PCO2 para tentar trazer mais íons, para tentar trazer um meio equilibrado para trazer as funções normais do organismo. Então, aqui, por exemplo, um paciente que está com um êmase muito grande, está vomitando muito, então tem muita perda de ácido clorídrico do estômago, o paciente tende a evoluir com uma alcalemia. Então, um bicarbonato, por exemplo, de 30 e um PCO2 de 44. Então, a gente vê que é um distúrbio, né, metabólico, né, uns sintomas aí que o paciente pode apresentar, que evolui com disfunções, né, arteriais, perdão, gasométricas, né, por conta disso. Então, na alcalose respiratória, o pH ocorre, né, a redução do pH, perdão, devido ao PO2, e ocorre, então, também a redução do bicarbonato, para a gente tentar compensar. Isso pensando numa alcalose respiratória, tá? Deixa eu me corrigir aqui, que eu acho que foi o contrário. Então, uma alcalose respiratória tende a reduzir o PO2, em vez de compensação, o meu bicarbonato vai reduzir também para trazer equilíbrio. Então, o paciente, a gente pode pensar numa outra síntese assim, que é, por exemplo, o paciente está taquipneico, apresentando até os músculos acessórios, mas a gasometria está quase normal, não está tendo tanta alteração, e sabe, né, que a queixa desse paciente pode ser a crise de ansiedade. Então, o que esse paciente está apresentando? É, comprometimento respiratório, vamos falar assim, taquipneico, mas não é por devido à insuficiência respiratória, é por conta de uma outra questão, né?
E essa é outra questão, né, que é, no caso, uma crise de ansiedade com taquipneia, eu vou evoluir com um volume corrente aumentado, volume minuto aumentado, e assim vou levar minha SO2. E aí minha gasometria também altera. Então vai dar um pH, por exemplo, 7,48, que é o calórico, um PaCO2 de 32 e um bicarbonato de 2. Então a gente vê aqui o bicarbonato está normal. Então, uma alcalose respiratória nesse caso, tá? Então, tem um meio de compensação, tem umas formas, né, de compensação que fazem, né, os cálculos para a gente saber, olha, tanto qual é o valor do bicarbonato que eu espero. Tá, esse bicarbonato não está no valor esperado, então vamos calcular para a gente fazer uma reposição. Então, a gente tem algumas formas que eu não vou adentrar, que a gente pode, né, que faz esses cálculos para a gente conseguir evidenciar como meio de reposição consegue normalizar. E aí, para a gente finalizar, a gente tem então dois tipos de insuficiência respiratória, que é tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, a gente tem no pacientes que é hipoxêmicos, então a gente vai esperar um PO2 mais baixo, abaixo de 80. A gente vai ver que o PCO2 está dentro da normalidade e a saturação vai estar mais baixa também. E a parte do tipo 2, né, que tem uma acidemia envolvida, vai ser um paciente tipo 2 que é hipercápnico, então vai ser um PO2 normal, entre 80 a 100, um PCO2 acima de 45, então ele tende a evoluir com uma acidose. Então, a gente vai voltar aqui para resumir essa parte tipo 1, o tipo 1 ele pode estar com uma gasometria normal, só que a parte de oxigenação está alterada. E o tipo 2, eu vou ter uma alteração no pH, alteração de PCO2, né? Posso até evoluir com alteração de bicarbonato para tentar compensar, só que o PO2 vai ter que estar dentro da normalidade. E aqui um resumão, né, para a gente sempre intensificar nosso aprendizado, a repetição traz o êxito. Então, a gente traz, por exemplo, um pH abaixo de 35, ou levar uma acidemia, ou um PCO2 acima de 45 também vai ser um paciente que evolui com acidose, né, uma hipercapnia. O base excess também, porque está dentro da normalidade, então menos de 2, estou perdendo base, o nosso rim está excretando só essas bases que daria para auxiliar a manutenção, e acima de 2, né, positivo, eu vou estar só ganhando. Então, o paciente está retendo mais essas bases para a gente conseguir ter um equilíbrio. E a parte também de saturação, 95 a 98, né, então a gente tem que estar nessa normalidade. Lembrando, tem paciente, por exemplo, no DPLC, que não vai chegar a 95, mas por 90, ele não está desaturando para o padrão patológico dele. Então, a gente tem essa em referência, né, de intervalo, só que a gente também tem que saber, cada patologia tem um valor, cada patologia tem o valor que eu vou esperar para dar um diagnóstico, tá bom? Trouxe algumas referências para a gente depois debater, caso precisar estou à disposição. E gasometria é isso, gente, treino, a gente pegar todos os dias, né, gasometrias para a gente estar avaliando, é constância. Então, gasometria, quanto mais a gente avaliar, a gente vai aprimorando, a gente vai associando a clínica desse paciente, que é, né, necessário, que não adianta eu ver, tá bom, a gasometria está com acidose, tá, mas o que que eu vou conseguir fazer dentro da minha categoria para a gente tentar resolver um pouco esse quadro desse paciente, para a gente evoluir com um desfecho bom. Então, a gente tem que ter essa crítica, né, a gente tem que saber o normal, saber o que é alterado e também saber avaliar esse paciente e o que a gente vai intervir com ele, tá bom? Espero ter ajudado, espero que todos, né, tenham um bom proveito dessa aula e qualquer coisa estou à disposição. Até mais.